Olá, nação condominial, muito boa tarde. Estamos de volta aqui em mais uma terça-feira no programa Meu Condomínio, hoje com as presenças ilustres de doutora Andréa, de doutora Daiane. Eu vou começar pedindo que vocês se apresentem, se é que alguém no mercado condominial não as conhece ainda, por favor, se apresente, doutora Andréa. Boa tarde, Laís. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para dividir um pouquinho essa tarde, as nossas experiências e tentar colaborar, contribuir o máximo que for possível para que a gente entenda um pouquinho de como funciona o mercado condominial no que tange à assessoria jurídica. Eu sou aquela advogada otimista, que acredita que o segmento condominial só vai melhorar, né? Nós já demos grandes passos, nós estamos aí vivendo um momento de profissionalização do mercado, um momento muito importante, e eu estou muito feliz em poder partilhar esse momento com você, partilhar esse momento com Daiane e com todos os nossos ouvintes queridos da Metrópole. Muitíssimo obrigada, doutora Andréa. Doutora Daiane Viana, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, feito por Laís, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto que faz parte do dia a dia, acredito que de grande parte da população, que é a área condominial, e está agregando um pouquinho com conhecimento. Eu sou advogada atuante nessa área já há pelo menos uns 10 anos. Costumo falar que o direito condominial me escolheu, na realidade. Eu estava voltada para outras áreas e acabei caindo de paraquedas, fui ficando, me apaixonando. E hoje eu sou, assim, grata por estar nessa área. E é isso, vamos lá dar início a esse programa para compartilhar e poder agregar com esse conhecimento. Muito bem. Todo mundo já ouviu nessa frase que quem entra no mercado condominial, para sair depois é mais difícil, porque realmente ele é apaixonante. De fato. Eu escolhi o programa de hoje para a gente falar sobre assessoria jurídica, e o tema foi justamente para a gente provocar uma reflexão, não só nos síndicos, porque eu acredito que eles sabem muito bem, porque lidam diretamente com as assessorias jurídicas, mas principalmente para os condôminos, porque por também ser assessora e consultora condominial, por morar em condomínio, eu ouço muito essa frase, mas a assessoria jurídica só faz cobrança. Não precisa, é melhor fazer um contrato de risco para cobrança. E a gente percebe que quando a gente está envolvida no meio, inserida nesse contexto, que é muito mais que cobrança. Então, assim, eu queria justamente mostrar para as pessoas, claro, vocês aqui representando os advogados condominialistas do nosso estado, mas, assim, eu queria mostrar que é muito mais do que a cobrança. A cobrança faz parte, inclusive uma parte importante, porque se o condomínio não arrecada, não consegue se manter, mas a gente tem muitas outras searas, Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por exemplo, sobre a assessoria consultiva, sobre a gestão de contratos, análise de contratos que vocês fazem nos condomínios e outras coisas que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do programa. É muito comum, a gente ouvir em condomínio de que a manutenção preventiva é mais barata do que a manutenção corretiva. Isso naquela área ali em que é preciso fazer a análise, se o elevador está funcionando bem, se os equipamentos estão funcionando bem, mas isso também abrange as questões contratuais, as questões de direito que envolvem o condomínio. E a advocacia preventiva, essa consultoria, essa assistência que o advogado traz para o condomínio, nessa prevenção de contingências, nessa prevenção de que o condomínio possa vir sucumbir em uma determinada demanda ou em uma determinada situação, de fato, traz não só segurança jurídica, mas também uma valorização patrimonial. Porque quando você vai pensar em adquirir, em morar em um determinado empreendimento,
que você sabe que tem um respaldo jurídico, que todas as ações da administração são voltadas e são guiadas por meio de pareceres de experiência técnica que vão conferir essa segurança esperada, com certeza isso vai implicar, inclusive, na valorização daquele empreendimento e especialmente daquela unidade autônoma. Então, assim, a advocacia condominial, ela, por vezes, foi muito discriminada há 10 anos atrás, quando a gente dizia, sou advogada condominialista, doutora, tem muita cobrança, né? E, de fato... Ainda hoje, né? A gente escuta bastante. Exatamente. É só ação de cobrança, só inadimplência. E, na realidade, como a doutora Andréa bem pontuou, vai além disso. A gente tem visto aí que vira e mexe, surge uma lei voltada para condomínio, né? A exemplo recente da questão das assembleias, também a questão da mudança do quórum, né, para as áreas comuns. Então, assim, é uma atualização da legislação, são questões de regimento e de convenção que precisam ser elaboradas por quem, de fato, tem conhecimento da área condominial, né? Porque o que a gente vê ainda hoje, por vezes são regimentos, convenções defasadas, onde o síndico, a gestão do condomínio, entende que tem que fazer aquela aplicação da letra do que tem escrito ali na convenção e no regimento. E, por vezes, a gente tem situações em que, assim, a jurisprudência não acata mais aquilo. Mas ainda hoje a gente escuta de alguns condomínios, mas na minha convenção tem isso, então eu tenho que fazer dessa forma. Então, o advogado voltado para a área condominial, ele vai atuar muito mais do que trabalhar somente com a cobrança, né? É todo esse dia a dia. Tem também a questão das multas, imposição de multa, advertência. Por vezes a gente vê que a gestão tem dúvida, né, em como fazer, como relatar, qual artigo da convenção e do regimento constar nessas notificações. Então, a advocacia condominial, hoje em dia, eu entendo como necessária. A gente sabe que alguns condomínios não têm aquela situação financeira, entendem que não dispõem de uma situação financeira para isso, mas, como a doutora Andréa bem pontuou, trabalhar com um preventivo é muito melhor do que depois ter que arcar com o custo de uma possível indenização por danos morais ou algo do tipo. Perfeito, eu vou dar, todo o programa eu conto as minhas histórias, né, de assembleias, de assessoria, enfim. E vocês falando sobre isso me trouxe uma história que ocorreu em dezembro de 2019. Um condomínio que não tem assessoria jurídica, não tinha e continua não tendo, né, porque ele entende que financeiramente ele não pode arcar com isso. Aí eu vou abrir um parênteses muito grande. Um condomínio que está aí há, no mínimo, 6, 7 anos sem reajuste de taxa. Já é um dos motivos pelos quais ele não tem esse recurso, porque ele não buscou esse recurso. E fora outras questões que eu não quero entrar agora. Mas aí o funcionário do condomínio sofreu um acidente de moto e faleceu. E não tinha... ele pagava uma pensão, né, descontada em folha, mas não era casado mais com a mãe da criança. Ninguém sabia quem era, cadê os parentes, onde está, onde não está. Aí apareceu uma mãe dizendo que queria receber a rescisão. A mãe da filha disse que ela que tinha direito. E ninguém sabia como proceder. E o síndico tomou a decisão que ele entendeu mais coerente e ele fez o pagamento para quem ele achou devido. Ele não pesquisou, ele não conversou, ele não perguntou a ninguém. E isso, na hora eu fiquei assim, triplamente chocada, porque eu já vinha dizendo a ele, inclusive não assessoro mais esse condomínio, também por esse motivo. Porque a gente não pode correr certos riscos e outra, a gente precisa saber que cada profissional tem que atuar na sua área. Por mais que a gente tenha um pouco de conhecimento do todo, mas a área jurídica principalmente é uma área muito delicada. E como vocês muito bem colocaram, tem muitas atualizações, então a gente tem que ter cuidado. E esse condomínio já sofreu depois disso várias outras questões, inclusive processos, onde ele contrata um advogado pontualmente para defendê-lo. E eu mostrei para ele matematicamente que ele estava gastando mais do que se ele tivesse
uma assessoria com ele, por causa disso. Não só o gasto financeiro, mas o desgaste de estar naqueles problemas que o síndico tomava as decisões por ele, entendeu? Pelo que ele imaginava que estava correto. E aí o condomínio sofreu por várias ações, né, dele. A assessoria continuada, né, essa assessoria mensal que a gente trata, é claro que dentro do escritório a gente tem o serviço de demanda, né, aquela contratação em que aquele condomínio que entende por não optar pela assessoria mensal, de fazer a contratação por demanda, seja da recuperação da inadimplência, sejam de processos ou questões pontuais, para que a gente possa estar trabalhando judicial ou extrajudicialmente. Mas a assessoria continuada, ela vai dar um feeling para o advogado, para o consultor, para o assessor jurídico, de conhecer a rotina do condomínio, de vivenciar as demandas, as necessidades do condomínio e até de atuar no momento de uma defesa, seja para interpor uma ação ou seja para se defender dela, muito mais consistência na hora da elaboração da tese. Por quê? Porque ele está vivenciando, ele fez toda a preparação daquele processo ali de via administrativa, seja na imputação de uma multa, seja na contratação ou demissão de um funcionário, na contratação de um prestador de serviço. Se isso a gente vai trabalhar preventivamente de forma que isso não ocorra, que a judicialização não ocorra. Mas se ocorrer, considerando a assessoria continuada, essa experiência, essa vivência que o advogado, que o consultor está ali junto com a administração condominial, certamente as chances de êxito são maiores. Então, essa é a importância também. Muitas vezes a gente, dentro, né, da administração, enquanto assessoria jurídica, somos muito questionadas, né? Nós, advogados, somos muito questionados. Doutora, a senhora é advogada do condomínio ou é advogada do síndico? Os condôminos, eles precisam entender que nós, enquanto assessoria jurídica, estamos ali para conferir legalidade aos atos da gestão. E que, por muitas vezes, a gente precisa ser realmente a mão direita do síndico, na hora de dizer como ele deve proceder, como ele deve conduzir determinada situação. Claro que o assessor jurídico ele não vai determinar, tampouco ordenar nenhum tipo de conduta. A decisão, ela sempre vai caber ao gestor, ao síndico. Mas, se a gente tem, né, subsídios, respaldo jurídico, respaldo legal, e apresentar, né, a melhor forma de condução de um determinado problema, com certeza, aquele gestor ele vai livrar o condomínio de um eventual processo, de uma eventual condenação, e vai também se livrar de uma responsabilização civil ou criminal, porque o síndico não pode se esquecer que ele, enquanto representante daquela coletividade, ele responde civil e criminalmente pelos atos de excesso que ele praticar, né? Então, se todo síndico soubesse, o síndico que está nos ouvindo, se todo síndico soubesse, na hora da sua eleição, condicionava, né, aquela disponibilidade, colocar o seu nome em favor da coletividade, a uma contratação de uma assessoria contábil administrativa, que são as administradoras condominiais, uma assessoria jurídica, exatamente para dar esse respaldo não só ao condomínio, mas a ele próprio, porque ele vai responder, inclusive, com o patrimônio pessoal dele, acaso ele cause algum dano, né, por excesso de mandato, e uma assessoria técnica. Porque, volto a dizer, sempre digo, o síndico ele não é obrigado a saber fazer tudo, ele é obrigado a saber o que o condomínio precisa. Tudo o que o condomínio precisa. Ah, doutora, mas eu não sei. Se colocou à disposição de síndico, na condição de síndico, tem que saber. Então, o síndico tem que saber o momento de fazer a manutenção, o síndico tem que saber o momento de fazer cumprir o regimento, o síndico tem que saber o momento de fazer uma assembleia, tem que saber, tem que prestar conta, tem que saber, realmente tem que saber. Mas ele não precisa saber fazer, porque ele tem as assessorias para isso. Então, essa também é uma grande importância. Então, são 3 assessorias que, ao meu ver, o síndico não pode dispor, não pode abrir mão em hipótese nenhuma. E muitos síndicos ainda abrem a boca, infelizmente, para dizer, meu condomínio não tem inadimplência, eu não preciso de jurídico. E eu fico pensando, brinco é uma frase que eu repito sempre, Deus protege a criança e o inocente.
Uma criatura dessa só pode ser inocente ou doida, porque, de fato, não conhece as grandes responsabilidades que caem sobre a pessoa do síndico, sobre a figura do síndico. É verdade. Sobre essa questão, né, dos condomínios que não têm a assessoria jurídica na forma continuada, fixa, né, como comumente a gente fala, tem uma outra questão que me chama bastante atenção, que, assim, a vida vai passando, né, como a gente fala, no condomínio. E aí ocorre a assembleia, por vezes, aquela assembleia ali não respeita as normas que são previstas, né? Inclusive, de antemão já me desculpando, mas tem advogados que não atuam na área, né, condominial e passa batido em várias normas referentes. A Assembleia, ela tem todo um conjunto ali, né, desde o presidente ao secretário. E aí, por vezes, o que a gente observa, tem condomínios que, sem assessoria jurídica de forma continuada, eles passam batido. E aí vão se deparar lá na frente com algum processo querendo a nulidade daquela assembleia, né? E se você tivesse ali uma assessoria jurídica que lhe orientasse na confecção do próprio edital para informar o que de fato o condomínio precisa. Por vezes a gente chega em assembleia onde não é passado as questões dos editais e quando chega lá, mas eu não queria que fosse aprovado nesse sentido. Eu pensei em colocar esse item com outro intuito de aprovação. Então, assim, a assessoria jurídica hoje, de forma continuada, ela vai além dessa questão da inadimplência. É fato que a inadimplência, hoje em dia, ainda é o que a gente precisa de um advogado urgente. Mas o condomínio, ele precisa estar cada vez mais consciente em relação a essas questões do seu dia a dia mesmo, como assembleia, parecer, questão de aplicação de multa, condômino, e por aí vai, nesse sentido. Eu só quero fazer uma complementação, Laís, se você me permitir. Tayane tocou bem nesse assunto, de que quanto à questão da especialização, né? A gente ainda vê, infelizmente, alguns síndicos ou alguns condôminos questionarem, por que contratar fulano de tal, se aqui a gente tem um condômino que é advogado, pode fazer. Meu primo se formou em direito, está precisando de uma ajuda, está precisando de um contrato, vamos contratar ele. Minha filha, e por aí vai. Eu costumo dizer que você não vai em um oftalmologista para cuidar do seu coração. De igual sorte, o advogado condominialista não pode ser comparado com nenhum tipo de outro advogado. Cada macaco no seu galho. Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar da importância, né, das nuances, das especificações que o advogado condominialista, só o advogado condominialista pode, de fato, conhecer e pode, de fato, trazer para aquela realidade condominial. Porque a gente não morre de tédio, minha gente. Nunca. Advogado condominialista, todo dia é uma novidade. Quanto mais para quem não milita na área. Então, eu tenho 22 anos que atuo na área imobiliária, 15 anos que atuo na área, exclusivamente na área condominial, e todos os dias eu sou surpreendida. Volta e meia, o síndico me liga, começa a contar um fato que está acontecendo no condomínio, ele pergunta, doutora, a senhora está aí do outro lado, está ouvindo? Eu digo, eu estou ouvindo, eu só não estou sabendo o que é que eu vou lhe dizer, porque, de fato, para mim, realmente eu estou surpresa. E aí a gente vai construindo, claro que a gente encontra uma saída de acordo com não só a legislação, mas com o uso, os costumes, as outras questões que a gente vai adequando ali, mas só um advogado condominialista realmente para estar podendo tratar essas questões de forma tão minuciosas. E de fato, é muito diferente a advocacia condominial de qualquer outra advocacia. Claro que dentro da advocacia condominial, nós temos a advocacia trabalhista, por exemplo, nas demandas em que envolvem a mão de obra primeirizada, a advocacia civil, empresarial, que envolvem as questões de contrato de prestadores de serviço.
A advocacia consumerista, onde o condomínio, na condição de consumidor, de tomador de serviço, de consumidor, vai atuar, é verdade, mas dentro daquele cenário, dentro daquele macro sistema, o advogado tem que haver a visão do advogado condominialista. Perfeito. Mais um caso, vocês falaram aí, não tem como não citar. São 13 anos na área condominial, eu já também atuei antes na área imobiliária. Então, são 13 anos de assembleia, onde eu passei, inclusive, alguns anos fazendo assembleia todas as noites. Aí o povo diz, você não tem vida, você não tem vida. Há quem não goste, mas eu adoro. Vida. Exatamente. E assim, é muito bom você poder contribuir. Às vezes a gente chega numa assembleia, eu adoro assembleia confusa. Sabe, quando tá o barraco rolando, que a gente chega e consegue contornar, acalmar os ânimos, eu me sinto vitoriosa. Eu fiz o meu trabalho bem feito. E por algumas vezes eu já estive em assembleias, e eu aproveito para frisar, não tenho formação técnica em direito, a não ser a parte que é do dia a dia que a gente está envolvido nas questões, então a gente acaba absorvendo. E assim, já estive em assembleias onde eu sabia mais que o advogado, por não ser especialista na área. Por ele dizer assim, não, mas funciona desse jeito. Exemplo prático. Não, você não pode, se no regimento diz que você não pode descer com o cachorro no elevador, você tem que carregar o cachorro. E a jurisprudência já dizendo aí a todo tempo que não é bem assim. Ô Laís, eu fui para uma assembleia recente, quentinha, de poucos dias. Um dos membros da assembleia se apresentou como advogado. E aí tivemos uma votação acirrada, e naquele momento ali de computar os votos, eu disse, vamos agora excluir os votos dos inadimplentes, né? Vamos conferir a lista de presença, se há algum inadimplente, e fazer a exclusão dos votos inadimplentes. Foi através de cédula, e cédula identificada, porque dava essa possibilidade de a gente fazer essa anulação. E quando eu disse isso, o advogado se levantou e disse, e isso é constitucional? Anular voto de inadimplente? Eu fiquei com vergonha. Então, na Assembleia é o grande exemplo, né? Onde a gente vê... E isso é interessante porque, assim, é bom os síndicos, os condôminos, as pessoas que estão nos ouvindo, para entender que quando a gente fala da especialização, e eu sou uma pessoa que eu defendo muito isso, a gente não está falando porque eu quero que contrate André ou Daiane, não é isso, é porque a gente entende que uma pessoa qualificada para aquilo vai te ajudar a resolver o problema melhor do que se tivesse... Pronto, vou dar outro exemplo que também foi agora no final de julho. Um casal me ligou, não, eu estou precisando da sua ajuda, porque eu fiz um acordo com o síndico, fui no apartamento dele, ele me mostrou a inadimplência, a gente fez um acordo, eu assinei, e agora ele está dizendo que não era aquele valor e etc, etc. O condomínio não tem assessoria jurídica, o síndico estava com a lista de inadimplência de 1.900 e antigamente, pegou aquele valor e fez um acordo e assinou. Depois veio uma atualizada. E aí, quem assinou disse, não, se eu assinei, o que vale é o que eu assinei. O síndico fala, mas você sabe que não estava tudo, e vai, vem, vai. Eu falei assim, casal, procura uma assessoria jurídica especializada. Eu vou no meu amigo que já foi advogado de uma questão que eu tive quando coloquei a empresa na justiça. Eu falei, eu não recomendo. Não sei nem quem é, ele nem falou o nome. Mas eu acredito que esse tema... seria interessante você procurar um advogado especializado para resolver, e eu nem sei o que foi que terminou, porque como foi no finalzinho de julho, né, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, é interessante, e isso desprotege o síndico. Com certeza. Porque se lá na frente realmente, aí eu não quero entrar muito nessa seara para o casal não estar me ouvindo aí, mas vamos supor que a assinatura tenha validade, e aquele valor seja o que ele pague. A diferença... O síndico não pode tirar juros e multa de ninguém. Ele nem que ele diga assim, não, eu vou dar um desconto por juros e multa. Ele não pode, se salvo por assembleia. Estou certa ou estou errada? Eu tenho ressalvas, inclusive, até mesmo pela Assembleia, viu? Porque ainda há alguns entendimentos e já tivemos algumas demandas no sentido de que, em determinadas circunstâncias e ocasiões específicas, delibera-se pela alteração convencional para fazer a redução ali de juros e multa. Mas esses juros e essa multa, principalmente a multa que é fixa, ela é prevista em lei. Então, ainda que se altere a convenção, a lei diz que sobre o valor inadimplido vai incidir 2% de multa.
os juros a gente ainda... Já que os juros são convencionados, que ele fala que é 1% ao mês, salvo se houver convenção de forma divergente na convenção. Então, assim, eu não gosto muito de entrar nessa seara em entrevistas, porque é controvertido o entendimento. A gente sabe que para o condomínio, ainda havendo essa deliberação assemblear válida, né, com a observância do quórum qualificado, as pessoas aplicam de uma certa forma, e eu já vi, inclusive, acordos dessa natureza serem convalidados pelo próprio judiciário, mas há questionamentos. Um bom advogado, eventualmente, vai poder questionar isso, especialmente porque é uma previsão legal, supra-convenção. Então... Perfeito. Você ia falar alguma coisa? Não, só essa questão que, inclusive, é um questionamento comum também que a gente vê. Posso retirar juros e multa daquele condomínio inadimplente? Me assusta, porque tem alguns condomínios que contratam para uma determinada unidade, porque constam lá mais de 4 meses de atraso, e aí pode entrar com ação de cobrança nesse caso em específico. Mas assim, ele vai separando, né? Você entra com esse não. E aí, esse questionamento dos juros e da multa, até para quem tem uma assessoria de forma continuada, é comum a gente ouvir, né? E aí, doutor, eu posso fazer essa retirada? Porque o que é que acontece? Às vezes o condomínio está precisando de um valor e o débito é alto, e a pessoa fica no ouvido ali do síndico, né? Mas eu quero pagar à vista. E aí? Vamos fazer retirada dos juros, da multa, e o síndico fica tentado por vezes, né? Podendo, posteriormente, responder por isso. Então, quando você me apresentou o tema, né? Da assessoria condominial, muito mais do que cobrança, você nem havia conversado comigo ainda, mas aquilo ali já me chamou a atenção, porque a gente pensa em inúmeras situações que ocorrem no dia a dia do condomínio, em que é essencial o síndico ter esse apoio de uma assessoria para estar guiando mesmo os seus passos, né? Falando, olha, vá por aí, você está coberto, a lei lhe cobre dessa maneira, ou há entendimento nesse sentido, seja por jurisprudência, já pacificado e tudo mais. A questão que você trouxe dos animais é algo que, assim, eu ainda escuto síndico ligando, perguntando, mas no meu regimento tem lá a previsão de que só pode, o animal só pode ir no colo. Mas, gente, a gente já tem decisão quanto a isso, várias decisões. Mas, mesmo assim, quando eles não estão bem assessorados, eles querem fazer como está lá, mesmo que esteja defasada aquela norma, aquele regimento. E, além disso, nesse caso específico da Assembleia, foi interessante porque, assim, teve esse caso que eu citei e teve um caso que tratou do mesmo tema de animais e tinha um advogado lá na Assembleia. E, assim, os condôminos discutindo, porque quem tem o seu pet quer Sim. que a lei seja válida. Quem não tem o pet quer que o regimento seja válido. E o advogado estava lá deixando, tipo assim, o pau torar, literalmente, né? E eu, assim, pedi licença, foi até esse caso, foi antes da pandemia, tem uns 3 anos e pouquinho. E aí eu pedi licença, a gente tinha até muito menos do que hoje, né, esses entendimentos, inclusive tem a lei. Entrem lá no Instagram, desculpe, eu vou abrir um parênteses aqui, Laís Veloso Consultoria, tem um link para vocês baixarem uma cartilha falando sobre pets, elaborada por algumas pessoas especializadas na área. Então entrem lá, baixem, divulguem nos seus condomínios, porque é muito importante, tem muito tema interessante. Lá também tem os contatos de quem participou da elaboração da planilha, ou da cartilha, inclusive doutora Andréa, e vocês podem tirar dúvidas tranquilamente. Voltando para o assunto agora. Então, assim, a gente fica realmente sem entender como é que as coisas funcionam e você não se coloca, porque ali nesse caso foi pior. Porque o condomínio tinha uma assessoria que não estava atuando naquele momento.
E aí o síndico fica, eu vou para que lado, né? Eu estou entre a cruz e a espada, o que é que eu faço? Que é o que vocês dizem que acontece constantemente. A gente tem 2 anos e 5 meses que estourou o boom da pandemia e foi um período confuso, porque assim, tinha um monte de coisa que ninguém sabia, e agora? Deixa, não deixa, área comum abre, fecha, vai por onde, tem um decreto aqui e outro lá. Imagine eu como foi que sobreviveram os condomínios sem assessoria jurídica, Laís, né? quando você traz, né, que o advogado, né, deixou o pau torar e o síndico fica aí nessa, entre a cruz, a chamada cruz e a espada, e nessa semana que nós vamos comemorar o dia do advogado, né, eu vou aqui parafrasear Rui Barbosa e dizer, não sei se foi Rui Barbosa, Andréa, agora fiquei na dúvida, não, foi Sobral. A advocacia não foi feita para covardes. Eu vou trazer o nome do autor, mas de fato, nesse momento, a gente tem certeza de que a advocacia não é local para quem não é uma profissão para quem não tem coragem, porque não é crível, não é possível a gente acreditar que no momento em que o advogado precisa atuar, precisa demonstrar efetivamente a sua necessidade naquele condomínio e ele não se faz ser ouvido, né? Então, é isso. A advocacia, ela não é feita para covardes. Eu vou buscar aqui o autor para não deixar vocês na mão. Enquanto você busca, das coisas nas minhas pesquisas, né, e andanças condominiais, que a gente vê é que um dos papéis do advogado é a mediação de conflito. Ele não vai lá com a espada na mão. É Sobral Pinto. A advocacia não é profissão de covardes. Sobral Pinto. Excelente. Você ia falar alguma coisa? Não. Então, quando a gente observa que uma das coisas, né, uma das atribuições da assessoria jurídica é a mediação de conflitos, e a pessoa, naquele momento que estava ali, os ânimos exaltados numa assembleia, onde poderia, inclusive, se decidir por algo que pudesse prejudicar o condomínio, tendo um operador de direito especializado naquilo, e a pessoa não se manifestou, eu também fiquei assim, mas também eu não disse nada. É a primeira vez que eu estou dizendo isso, então como já tem muito tempo, talvez ninguém nem sabe quem é, nem o condomínio, nem nada. Mas assim, a gente também percebe que na contramão disso, a gente tem excelentes profissionais também. Sim. Na área condominial em Aracaju. A gente tem muita gente que faz... Sergipe é um celeiro de grandes profissionais no segmento condominial. Nós estamos aí, de fato, à frente de muitos centros, muitas megalópolis, inclusive. Quando eu tenho a oportunidade de sair de Aracaju, de Sergipe, e ir para Salvador, para Bahia, já tive a oportunidade de ir a Salvador, já tive a oportunidade de ir a São Paulo, Brasília, a gente vê o quilate, né? O quão grandes são os profissionais que aqui atuam. Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse grande time e muito, muito feliz, porque, de fato, Aracaju, Sergipe, traz aí para o segmento condominial muitas colaborações importantes. Perfeito. E eu sou muito grata também, enquanto uma pessoa natural de Salvador, morar em Aracaju há muito tempo e fazer parte desse segmento condominial e ter ao lado tantas pessoas realmente fortes e capacitadas e que contribuem, espero que continuem contribuindo tanto para o segmento quanto até para o meu próprio aprendizado. Vocês são 2 dessas pessoas. Opa! E eu quero agradecer mais uma vez. Você também, nós. Eu agradeço. Eu quero já antecipar os agradecimentos, porque realmente foi pensado em trazer vocês nessa semana, né? Para comemorar antecipadamente o Dia do Advogado, porque eu acredito que vocês são profissionais maravilhosas, não só para os clientes de vocês, e também tenho muito orgulho de fazer parte da família TG e estar com vocês e assim aprender a cada dia e ver a dedicação, porque eu acho que isso é importante, né? Como a Andréa sempre fala, gente cuidando de gente. Isso a gente está aqui fazendo esse programa, inclusive não é merchan, não é nada, nem pode, viu, gente? É só para poder mostrar que a gente pode mais. Vocês estão representando os demais advogados condominialistas, então assim, síndicos, procurem pessoas especializadas, nós temos diversas, então procurem essas pessoas. E a ideia é essa, porque você imagine
não trabalhar com aquilo que se gosta. A gente lidar com problema diário, né? Todo dia um síndico liga pra gente trazendo um problema, uma situação delicada que o condomínio está vivendo. E, por vezes, a gente não tá nem entrando na questão do direito, mas ele quer uma palavra de acalento ali, de, olha, vamos resolver essa situação da melhor maneira possível. E é isso que a gente tenta fazer todo dia, né? Por vezes, a gente, de fato, não vai conseguir, mas a gente tem que dar o nosso melhor em relação a isso com os clientes, para que o nosso serviço esteja aí cada vez melhor. Excelente, eu tenho certeza disso, que eu vejo o trabalho de vocês. E voltando para o nosso tema, né, continuando aí, a gente precisa, de fato, desmistificar isso, mostrar que, assim, só o que a gente já falou até agora, que a gente está praticamente na metade do programa, já é bastante coisa. Então, assim, condomínio, você, por favor, não diga mais que assessoria jurídica é só cobrança. Síndico, não pense que no seu condomínio não tem cobrança, não tem inadimplência, não precisa de cobrança, que não precisa de assessoria jurídica, que não é bem assim. A gente tem que prevenir várias coisas. Tem mais um relato, né, de um condomínio que, graças a Deus, esse tem assessoria jurídica e é muito bem assistido, mas, assim, tinha um condômino... eu tenho que usar o termo técnico, né? Um condômino que não tinha muita relação com os demais, né? Então ele não era um condômino, ele era um candômino. Isso aí mesmo, né? Aquele chamado antissocial. Social. Só que, inclusive, antes de conviver de mais perto com essa situação, eu achava que o antissocial é aquele cara que não queria dar bom dia pro porteiro. Vai além. O buraco é muito mais embaixo. Então, percebendo isso, o síndico ficou assim, o síndico era ameaçado de verdade. O síndico, os funcionários, os outros condôminos, era uma confusão terrível. E com assessoria jurídica especializada, foi claro que tudo dentro dos processos legais, né? O condomínio não está mais lá, mas foi muito difícil. Aí eu fico imaginando, imagina se esse síndico, se esse condomínio não tem uma assessoria jurídica especializada para cuidar desse caso, entendeu? Realmente é muito delicado. Então a gente precisa ter esse cuidado de analisar as situações e dar para cada um a responsabilidade que cada um tem. O síndico, ele já tem responsabilidade demais. Se ele quiser carregar mais essa de não ter assessoria jurídica, eu acho, inclusive a gente falando constantemente nos programas, que a cada dia surge uma nova lei que traz mais uma responsabilidade e atribuição ao síndico. Então, a gente não tem mais como ter aquele síndico que era antigamente aquele retrato que a gente tinha da pessoa aposentada, que queria continuar ativo, e só por esse motivo. Não é que não possa ter aposentado, não. Deve ter, tem que ter. Agora, as pessoas precisam se especializar, se profissionalizar e procurar as pessoas competentes, específicas para cada área, para poder ajudá-los, né, a desempenhar os seus papéis. Eu quero saber de mais coisas da assessoria jurídica. Vocês falaram pareceres e eu falei de pandemia. Vocês têm noção de quantos pareceres vocês fizeram na pandemia? Eu acho que em 2 anos de pandemia, especialmente nos 10 primeiros meses, eu nunca trabalhei tanto em minha vida. Eu fiquei impressionada com o volume de demanda que a gente tinha e a velocidade em que os entendimentos e a legislação mudavam. Porque, assim, e eu aqui sem vergonha nenhuma de dizer, até porque inteligente é quem muda de ideia, porque aquele que fica bitolado achando que é o dono da razão, de fato, de inteligente não tem nada, mas eu durante muito tempo defendi que a assembleia virtual, né, ela só poderia ser realizada mediante autorização expressa na convenção. E a pandemia, ela veio assim me dar um baile, me atropelar esse meu entendimento e deixar realmente a longos passos de mim de que como o cenário condominial mudou nesses 2 anos. Nós evoluímos em 5 meses, 5 anos, na área condominial.
E hoje a gente vê, depois, pós-pandemia, a necessidade de atualizar as normas regimentais e convencionais dos condomínios. E não é só para incluir a Assembleia Virtual, não, até porque nós já temos uma lei dispondo aí. É realmente para você poder utilizar, inclusive, novos canais de comunicação, os aplicativos como meio de convocação de uma assembleia, de uma reunião, de uma notificação, de uma multa. Né? Então, assim, a pandemia, ela ensinou muito, ensinou bastante. E ela, graças à pandemia também, nós, advogados condominialistas, ficamos em evidência. Porque muito gestor não aguentou a pressão. Era uma questão, assim, de solicitação de parecer. Todo dia a gente tinha essa solicitação. Às vezes, sobre os mais diversos temas. Sapato, gente, nas portas, por conta das normas mesmo, né? Para coibir, para inibir a questão do vírus. Virava assim, os síndicos ficavam, meu Deus, o que é que a gente faz? Porque, por um lado, o pessoal alertando, né, que os sapatos que eram utilizados, que vinham da rua, o ideal era deixar do lado de fora, que fizesse uma higienização antes de entrar dentro de casa. Por outro lado, o condomínio ficava com aquele monte de sapato em corredor. Era assim, as mais diversas solicitações de parecer a gente teve nessa época de pandemia. Todo dia tinha solicitação, uma solicitação diferente, né? As pessoas estavam mais em casa. E aí, era assim, era gente que queria usar a área comum como se nada tivesse acontecendo. O síndico ficava louco sem saber se podia ou não podia fechar. Ah, mas ele está dizendo que é a casa dele, que ele paga a taxa condominial, e aí... Então, assim, de fato, vários síndicos ficaram desesperados. E a gente ficava também, igualmente, né? Porque era assim, eu preciso de um parecer em relação... o rapaz quer usar a piscina, e todo dia era uma mudança, né? Os próprios decretos do governo, a cada dia que passava, teve a solicitação também para que o condomínio fosse incluído de forma direta nesses decretos, porque não vinha especificado que o condomínio estava ali naquela previsão e ficava naquela loucura, e agora se aplica, não se aplica. Então, assim, era parecer todos os dias dos mais diversos temas. Houve uma discussão muito ferrenha, né, entre alguns advogados, inclusive, que se os decretos, né, especialmente no que tange à privação da utilização das áreas comuns, se aplicariam, ou ao uso das máscaras, se aplicariam de forma automática e obrigatória aos condomínios ou não, exatamente por tratar-se de uma questão de âmbito privado, né, de direito privado. E aí, até porque não haveria questão de competência, né? Sendo ali um ambiente privado, os condôminos seriam os legitimados a estarem atuando e decidindo, deliberando como bem utilizariam aquelas áreas ali privativas de uso coletivo. Mas a gente está tratando, não é de direito de propriedade, né? Não é de um direito privado. A gente está tratando de direito à saúde. E o direito à saúde, quando legislado através dos decretos estaduais, federais ou municipais, eles têm sim aplicação imediata no âmbito privado. Então, assim, como os shoppings foram fechados, como as galerias, os estabelecimentos comerciais foram fechados, as áreas comuns também o foram, não porque estavam ferindo o direito privado da propriedade, mas porque estava se defendendo o direito à saúde, à salubridade daquelas pessoas envolvidas ali naquele ambiente. Então, foi nisso que a gente se apegou. E, para piorar um pouco a nossa vida de advogado condominialista nessa época, nós estávamos trabalhando e atuando com algo que não havia precedente. Até porque tem-se aí que a última pandemia conhecida antes da Covid foi há mais de 100 anos atrás. Né? Então, a gente não tem jurisprudência que pudesse aplicar, sequer conhecida. E sequer a gente sabe se aplicou no âmbito do direito condominial, que é muito mais recente. Né? Hoje, tem mais de 30% da população
do estado de Sergipe e do próprio país vivem em condomínio. E aí a pandemia, ela trouxe essa ênfase, não só a questão dos advogados condominialistas, que foram altamente requisitados, que eu tenho certeza que todos os colegas que estão nos ouvindo vão concordar comigo, que nunca se trabalhou tanto. De fato. Como também a questão dos síndicos. Hoje, tenho certeza que em todas as eleições que ocorreram a partir desse momento pós-pandêmico ou ainda final de pandemia, todo mundo hoje vai eleger alguém pensando, e se houver uma nova pandemia, será que essa pessoa está preparada para enfrentar o caos? Antes disso, ninguém imaginava. Exato. Ah, então qualquer pessoa, ninguém quer não, vai, levanta a mão você mesmo, todo mundo te ajuda. Hoje, claro, existem infelizmente as exceções nesses casos, mas eu acredito que aquele condômino que realmente vivenciou a pandemia, que sentiu na pele, tem essa consciência de que hoje eu preciso eleger alguém que esteja preparado, inclusive para enfrentar o caos. Perfeito. A Prefeitura de São Cristóvão, logo no começo, antes de Aracaju começar a falar sobre condomínios nos decretos, já começou a colocar. Sim. E o que ajudou um pouco ao pessoal de lá, nortear, né, os síndicos de lá. E com relação a como os condôminos vão pensar na hora de eleger os síndicos, eu não tenho dúvida. Não só pela pandemia, que a pandemia foi uma prova de fogo, mas também por todas essas leis que vêm sendo implantadas, né, implementadas, aprovadas. E, além disso, também eu acho que tem um outro fator, que é os condôminos, na pandemia, começaram a entender que condomínio é mais do que chegar na sua casa. Né? E começaram até a observar um pouco mais o lado do síndico, porque é muita demanda, foi muita coisa para o síndico decidir, foi muita coisa para o síndico recorrer às assessorias que ele tem, e assim, foi tudo, como vocês disseram, tudo novo. Então, assim, foi um aprendizado coletivo ali, simultâneo, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Para poder... Literalmente foi isso que aconteceu. Eu tinha essa sensação de que eu estava trocando o pneu de um carro com ele em movimento, porque assim, a gente lançava um parecer ou um comunicado de manhã, quando chegava de noite, já tinha modificado. Aí abre, não vai, vai abrir. Aí, quando a gente imaginava que ia abrir, fechado, quando mantinha fechado. Quando a gente imaginava que ia manter fechado, reabria. E aí a gente, como é que aplica? Inclusive hoje, quando a máscara deixa de ser obrigatória, ainda há questionamentos quanto ao uso da máscara, sobre a obrigatoriedade ou não. E aí a gente vai para a questão de condôminos, funcionários, prestadores de serviços, é possível exigir, não é? Então, veja que a demanda condominial, ela não acabou, ela continua, e é resquícios da pandemia. Teve uma questão, assim, que foi bem forte na época da pandemia, as obras. Os condôminos estavam em casa e, assim, tudo o que não se consegue fazer habitualmente, porque tá ali naquele corre-corre do dia, tá trabalhando nas suas atividades diárias, as pessoas queriam fazer na época da pandemia. Todo tipo de obra, as pessoas queriam, os condôminos, eles queriam fazer naquele momento. E assim, os síndicos estavam desesperados com tudo que aparecia, toda a solicitação que aparecia, né? Tinha aquelas pessoas mais liberais que achavam que o síndico estava exagerando, mesmo diante da situação em que estávamos, né? Onde tudo que era estabelecimento fechado, mas eu estou dentro da minha casa, eu tenho o direito de fazer como eu bem entendo. E, assim, como o doutor André pontuou, vai além da questão do direito de propriedade nesses casos. A gente está tratando de saúde, tem que pensar na coletividade, mas foi uma época conturbada, né? E não era só a questão da circulação, de aumentar a circulação interna no condomínio por conta das obras e prestadores de serviço, mas as pessoas estavam trabalhando e estudando em home office. E aí, minha irmã, para fazer as pessoas entenderem que, apesar de não haver uma regra regimental que estabelecia um determinado padrão para aquele momento excepcional, aí a gente tinha que atuar nessa questão de usos e costumes, analogia de outras questões,
para tentar fazer a conscientização. Olha, a obra pode de 8 a 18 ou de 8 a 17, com 1 hora de intervalo de segunda a sexta, mas considerando que as pessoas estão trabalhando, estão estudando, tal, nos dias pares, ela pode ser feita de manhã, nos dias ímpares de tarde, até para você poder também entender, porque tem gente que trabalha de manhã, tem gente que estuda de tarde, e aí foi muita confusão. Não foi pouca, não, foi Mas pau foi um para dar em período, dobro. assim, que de fato, De aprendizado, de aprendizado sem tamanho também. Quem passou por esse período foi uma pós-graduação Acho que prática, né? evoluiu de fato aí uns bons anos. Outra coisa, olha, a gente falou de direito do trabalho. Veja, todo advogado condominialista precisa entender de um pouquinho de outras áreas do direito, né? Que foi falado por doutora Andréa. E aí você falou 2 itens que eu queria falar. O primeiro, atualização de convenção e regimento, que também é uma atribuição da assessoria jurídica, né? Dar esse suporte. Inclusive, eu faço até também um apelo aos síndicos. Por favor, não deixem para depois, já que passou a pandemia, porque tem muitas outras normas que precisam ser vistas, que vocês precisam analisar, que nós precisamos analisar, inclusive, enquanto síndicas profissionais também, né, doutora Andréa? Então, assim, a gente precisa estar muito atento. Então, tem que observar direitinho. Não deixe para amanhã. Vamos começar a fazer agora, porque daqui a pouco vem final do ano, vem outras demandas, e aí a gente acaba passando por cima. E pelo amor de Deus, não me envergonhe, não. Não chegue no grupo de WhatsApp de síndico e diga que alguém tem um modelo da convenção para eu atualizar a minha. Pelo amor de Deus. Não vamos copiar e colar. Cada condomínio é um mundo, cada condomínio tem suas normas, cada condomínio tem sua aplicação. Vamos fazer uma norma específica para cada condomínio, porque seu condomínio merece. Eu falo muito isso também com relação a planejamento orçamentário, porque os condôminos criticam muito. Mas o meu condomínio é do lado de fulano, né? O condomínio A é do lado do B, tem a mesma quantidade de unidades, tem tudo. E por que a taxa do A é diferente do B? Porque a realidade interna do A é diferente do B. A inadimplência do A é diferente do B. O número de funcionários, Sim. às vezes o serviço que tem ali é diferente. Manutenção, idade dos equipamentos, das coisas. Da né? própria edificação. Mas é comum, né? Essa comparação. Eu já fui em assembleia que tinha uma condômina que era contra, né, o aumento da taxa. Ela fez uma relação. Assim, o condomínio dela tá aqui, ela saiu, tá em todos. Acho que ela tava com uma relação com bem uns 6 condomínios próximos. E que, assim, olha, mas a taxa de todos esses aqui, o valor é menor do que o nosso. Por quê? Você tem que ver tudo, quantos apartamentos, né? Quantos prestadores de serviço. Não dá para comparar como, esse aqui é X, o meu tem que ser X também. Tem vários fatores que vão influenciar aí. Exato. E pegando o gancho do que a doutora André falou lá no iniciozinho do programa, por isso que é importante você ter uma assessoria contábil especializada também, porque hoje nós temos excelentes também aqui no estado, e com certeza a sua assessoria contábil, se ela for uma assessoria séria, correta, ela vai fazer o planejamento com base na sua realidade, na realidade do seu condomínio. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu trabalhei em uma administradora mesmo, que é uma das melhores, e com certeza a contadora responsável por ela sempre fez, e eu sempre acompanhei o planejamento específico para cada condomínio. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também. Você ia falar sobre atualização ou não? Então, essa atualização ela tem que ser muito específica, né? De acordo com aquela... Claro que a convenção, por si só, ela é uma regra geral, né? Ela, basicamente, ela transcreve aquilo que está disposto ali na própria Constituição Federal, no Código Civil. Ela não pode estar alheia a essas questões maiores, essas normas maiores. Mas a regulamentação realmente do uso das coisas comuns, das áreas, né, de tudo que vai ali contemplar o condomínio, a gente vai estar no regimento interno, que é de fato também um item a ser considerado e deve ser trazido, muitas vezes, doutora, eu quero que a senhora atualize meu regimento interno. Aí pega o regimento interno e manda pra gente.
Como é que a gente vai atualizar um regimento? Uma convenção, eu ainda acho que a gente consegue atualizar o advogado sem muito auxílio da administração ou dos próprios condôminos ou de uma convenção. Mas o regimento é impossível. O regimento tem que ser feito a muitas mãos, né, trazendo a necessidade daquele condomínio. Eu tenho condomínios, por exemplo, que a piscina, por exemplo, aos domingos é proibido visitante. E já eu tenho outros condomínios que não tem nem limitação pelo número de visitantes dia de domingo. Outros têm limitação de 4, de 3, de 6, a depender do tamanho, tanto do emprego das unidades, a quantidade das unidades, quanto do tamanho da piscina, da área comum. Mas a gente tem divergências. Então, como é que eu vou saber que vou aplicar uma determinada regra naquela piscina se eu não sei a realidade do condomínio? Eu não vivo ali dentro, eu não vivencio as necessidades. Então, não adianta também só esperar do advogado, que o advogado, a gente, às vezes, chega perto, mas ainda a gente não faz milagre. E essa questão do regimento interno, né? Se fala muito sobre a atualização, mas, de fato, a realidade do dia a dia do condomínio precisa ser levada em conta. Porque se a gente for fazer como receita de bolo, não, abre às 8, fecha aquele determinado espaço às 12, não dá certo, não dá certo. O ideal é que tenha uma comissão para que eles tragam a realidade deles, né? O interesse deles em relação a essas áreas, a piscina, a brinquedoteca, seja qual for a área. Mas é necessário esse repasse, assim, né? Para a assessoria jurídica do que eles pretendem. Porque senão, de fato, é muito difícil a gente estabelecer como uma receita de bolo, não dá certo. Não, vai acabar que vai ser um regimento que não vai ser cumprido. Que a gente tem muitos por aí, né? Desses do copiou, colou. Você pegou lá o regimento, não, me empresta aí, eu vou colocar. Não está adequado para a realidade daquele condomínio. E aí fica ali porque não está adaptado para aquela realidade, não se aplica. Perfeito. Vou a mais um exemplo. O condomínio tinha 2 coletas de lixo por dia, 2 horários, né? Um horário pela manhã, um horário à tarde. Isso estava no regimento. O síndico que entrou achou que ele podia tirar a coleta sem levar para a assembleia, sem fazer nada, sem etc. E não consultou ninguém. E quando ele foi, um condomínio questionou a ele, né? Que ele estava errado, que ele tinha que levar, etc. Ele falou, não, se eu fui eleito, ele não tem assessoria jurídica, tá? Se eu fui eleito para representar vocês, eu tenho que fazer o que eu acho melhor. Isso é melhor porque economiza para o condomínio. Então, também tem que ter esse cuidado, né? É a hora que o síndico precisa entender que uma das obrigações legais que são atribuídas a ele é cumprir e fazer cumprir a regulamentação interna e as decisões da Assembleia. A lei, as regulamentações internas do condomínio e as deliberações da Assembleia. Então, como é que ele é o primeiro a infringir a regra interna do condomínio? Se ele tem que ser o exemplo, se ele tem que cumprir e fazer cumprir, como é que ele vai exigir que um condômino, de fato, utilize as áreas comuns de acordo com a regulamentação interna se ele não cumpre? Então, é aí o momento em que, de fato, a assessoria jurídica precisa ser consultada. Nós temos outras questões que envolvem decisões monocráticas de síndico que, por vezes, não são bem compreendidas, né? O síndico, eu tenho como prerrogativa contratar e demitir funcionários. Mas a Assembleia deliberou pela mão de obra terceirizada. Eu tenho um caso, eu tenho um processo judicial que trouxe ao condomínio um determinado prejuízo por conta da alteração da contratação, um excesso de mandato, né? Por conta da deliberação do síndico em ter rescindido o contrato de mão de obra terceirizada que havia sido deliberada em Assembleia e transformou em mão de obra própria. E isso causou um prejuízo ao condomínio. Nós estamos aí litigando judicialmente a respeito da responsabilização do ex-gestor sob a tese de excesso de mandato. Então, se tivesse consultado a assessoria jurídica, não sei se à época tinha, certamente não estaria nem o condomínio tido esse prejuízo, tampouco o síndico esse dissabor de estar sendo processado. Perfeito. Outro item que aí já puxa
o regimento de convenção puxa notificações. Porque às vezes também o síndico ele quer fazer, muitas vezes no calor da emoção alguém, porque a gente somos pessoas, né, seres humanos, e que a gente às vezes não gosta muito do jeito que Daiane fala, não gosta muito do jeito que a doutora Andréa fala, então não é assim. Quando você está exercendo um mandato, você tem que ficar ali na posição o mais imparcial que você puder. Então, assim, a partir do momento que você segue as suas regras, né, e que a pessoa infringe as normas condominiais, aí você também tem o seu contraponto, que é, você vai advertir, você vai notificar, você vai multar, você vai fazer o que seu regimento manda. Prevê. Exatamente. Então, assim, às vezes eu vejo em alguns lugares, a gente ouve o zum do condômino, que às vezes é verdadeiro e às vezes não. Como você citou o exemplo de, esse aqui eu posso mandar cobrar, esse aqui não mande, e às vezes acontece com notificação. Acontece. Esse aqui toma meu cerveja amigo, comigo não... todo dia, eu não vou mandar uma notificação para ele. Mas essa aqui, que eu não gosto muito dela, então vou mandar toda hora se eu puder. Tá logo, Porque não vou nem notificar. Não vou nem notificar, Vai na aplicação de exatamente. multa direta. O síndico ele precisa entender que o condomínio não é dele, não pertence a ele, né? Ele está ali administrando e está gerindo para a coletividade, o interesse do coletivo. Isso precisa estar em mente. Quando a gente não tem isso em mente, aí começa a acontecer esse tipo de problema. Determinada unidade não quero que aplique uma advertência ou que envie notificação. Mas aquele rapaz que eu não gosto, não simpatizo, eu vou multar. Mas o síndico que tem essa questão bem definida, né, que ele está ali para gerir o interesse da coletividade, ele não acaba não passando por isso. E se tiver uma assessoria jurídica atuante, vai estar mostrando para ele que aquele não é o caminho. Até porque, para essas questões, pode ocorrer os casos até de destituição, né? Se não agradar a todos. Perfeito. E só frisando, a doutora Andréa falou que muitas vezes a assessoria jurídica precisa ser um dos pilares importantes, né, para a gestão, mas uma assessoria jurídica nunca atua para o síndico. Ela atua sempre em prol da coletividade e principalmente com bases legais. Por isso que é importante tudo que a gente já falou aqui. Você saber como você vai aplicar o regimento, a convenção, como você vai elaborar o seu edital, se você está atendendo ao quórum qualificado. E não fazer as coisas assim a toque de caixa, porque às vezes a pessoa fala, pronto, tem um síndico mesmo, ele já marcou 3 assembleias e não aconteceu. Porque não tem área coberta e sempre chove nesse dia. Aí ele falou, eu posso fazer uma assembleia, não está chovendo, gente, vamos para a assembleia. Ele não tem assessoria jurídica. Não tem mesmo. E eu respondi para ele, como pessoa não especializada na área, eu disse, procure uma informação, uma orientação de uma assessoria jurídica. Mas acredito eu que se não for um caso de emergência, precisa cumprir, inclusive no de emergências que tem também um prazo, não sei se tem. Depende, né? Depende da comprovada emergência. Toda convenção estabelece ali um prazo mínimo entre o interstício da publicação do edital e a realização da assembleia, até para que todas as pessoas tomem conhecimento, possa dar tempo de que todas as pessoas tomem conhecimento e se façam presentes ou mandem seus mandatários. Mas, a depender da comprovada urgência, e aí eu friso, comprovada. A gente precisa, de fato, garantir que aquela urgência é necessária, aquela convocação específica, e a gente precisa comprovar, para numa eventual arguição de nulidade desse ato, a gente justifique e comprove de que aquela determinada situação especial impôs a necessidade de uma realização de uma assembleia com um interstício menor daquele previsto para as assembleias normais. Perfeito. E nesse caso específico, nesse caso prático que eu estou dizendo, eu acho que os condôminos fazem a dança da chuva, porque
tem uma sugestão de uma proposta de taxa extra, eu acho que eles não querem. Aí eles fazem a dança da chuva para que não tenha assembleia no dia. E aí o síndico, vou dar uma dica, né? O síndico, ele precisa, se não houver nenhuma regra contrária, normalmente as convenções, elas vêm dispondo que as assembleias ocorrerão no endereço do condomínio, normalmente tem-se preferencial. Se ele está tendo essa dificuldade e há uma necessidade imperiosa de deliberação, ele faz a alocação de um determinado espaço, faz a convocação prévia dessa assembleia com antecedência maior, informa qual vai ser o local que vai ser utilizado, além do condomínio, fora do condomínio, para que seja possível que todas as pessoas participem e deliberem, porque o condomínio também não pode parar por conta do tempo, né? Perfeito. Aí, sobre essa questão da taxa extra, a gente vê com frequência nas assembleias, né? Mesmo síndicos que têm assessoria jurídica, às vezes quer colocar de qualquer forma. E aí eu fico pensando, aquele condomínio que não tem uma assessoria, imagine, o condômino lá no edital não tem lá como item a questão da aprovação da taxa extra. E aí ele não vai e de repente é aprovado porque, já estamos aqui, vamos aprovar dessa maneira e se aprova uma taxa extra. Então, assim, volto para aquela questão da nulidade, né? Dos pontos discutidos em assembleia, simplesmente porque as pessoas não verificam as normas e querem fazer de qualquer jeito por conveniência, né? Estamos aqui, vamos aproveitar o momento para já aprovar determinada taxa. A questão da taxa extra é algo assim corriqueiro, mesmo com condomínios que têm assessoria. A gente chega lá e fala, mas doutora, a gente já tá aqui, não pode não. Não pode. Vamos fazer o seguinte, na próxima assembleia, o senhor coloca isso como item. Complicado. Perfeito. Eu presto assessoria em assembleias também, né? Então, mesmo não sendo da área do direito, eu também friso muito isso, porque não pode, as pessoas entendem que quando tem lá o que ocorrer, eles podem deliberar e votar no que quiser, né? der ali na telha. Eu disse, não é assim, não é. E justamente eu uso esse mesmo argumento. Porque talvez eu esteja em casa, sentada no meu sofá, porque ninguém falou que ia votar nenhuma taxa. Olhei o edital e falei, nada aqui, né? Não tenho interesse em nada aqui nesse momento, não vou ver depois o que aconteceu, o que ocorreu. E é surpreendido às vezes. Perfeito. Meninas, o programa de hoje está maravilhoso. Estamos nos encaminhando para os minutos finais. Já vou pedir que vocês façam as considerações finais. Agora eu vou inverter, eu vou começar com a doutora Daiane. Por favor, faça suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e dizer assim que falar sobre condomínio, principalmente o tema que foi abordado hoje, a gente ia passar aqui horas a fio trocando figurinhas, né? De situações que acontecem em assembleia, enfim. Mas hoje eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite. E é isso, obrigada a todos os ouvintes aí. Diz sua arroba aí da rede social para seguir. @ Daiane com Y e 2 N's, TV. Muito bem. TV, não da TV. Telesiana. Doutora Andréa, por favor. Também agradecer, Laís, agradecer a Daiane por estar aqui comigo, dividindo, ladeando a mesa, debate. Ao nosso técnico retado também, que está aqui hoje nos auxiliando, né? A Rádio Metrópole, na pessoa de Raildo e das demais pessoas que fazem esse canal de comunicação, de entretenimento e de informação do segmento condominial. Nosso muito obrigada, nossa gratidão sincera, dizer que nós estaremos sempre à disposição de vocês, Rádio Metrópole, vocês ouvintes, vocês colegas advogados, no sentido de contribuir e colaborar para o enriquecimento e a capacitação do nosso segmento condominial. É um grande ecossistema, né? Não há reserva de mercado,
nem que nós quiséssemos, eu e Daiane, a gente não consegue abarcar todos os condomínios de Aracaju. Uma doce ilusão de quem imagina que quantidade quer dizer qualidade. Então, tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo prestador de serviço também. É um segmento que só tende a crescer, que não vai acabar nunca. Condomínio é um dos... Dizem que, se você tivesse que trabalhar com alguma coisa, os grandes consultores, né, empresariais dizem, opte por comida, que nunca vai acabar, comida, educação, esses são aqueles segmentos básicos. Condomínio também não vai acabar nunca, ao contrário, o condomínio só tende a crescer, onde um aglomerado de pessoas decidem se reunir para manter aquele patrimônio comum, para ser mais, para ficar mais em conta, né? E morar com mais segurança, com mais lazer, com mais oportunidade. E é isso, a tendência é crescer, a tendência é chegar novos profissionais, e nós estamos aqui para somar. Muito obrigada, Laís, muito obrigada a você, ouvinte, que com paciência nos ouviu. Estamos aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Arroba do Instagram. Arroba Andrea T. Gonçalves, sem a cedilha, e tem a arroba lá do nosso perfil profissional, que é ATG Advocacia. Perfeito. E eu não falei, mas a doutora Daiane faz parte do time, né, da TG, eu não falei especificamente. Daiane é minha sócia, é uma pessoa com quem eu tenho muita alegria de dividir todos os meus dias. Chegou com uma brisa leve e virou um furacão. Hoje os síndicos são apaixonados por ela e eu tenho muita alegria de dividir os meus dias, os meus processos, as minhas aflições. E a gente sorri muitas vezes para não chorar, mas a gente segue junto. E chora também. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, mandar um grande beijo para a Jamile também, que espero você na próxima, viu, Jamile? Quero agradecer a todo mundo que estava aqui ligadinho na Metrópole. Se inscreva no canal do YouTube, quem ainda não é inscrito. Aproveita e se inscreve lá no Laís Veloso Consultoria também no YouTube. Segue lá no Instagram, @Laís Veloso Consultoria. Segue no Instagram, @condominial_CT, de cursos e treinamentos. Temos muitas novidades chegando aí no segmento condominial, não percam. E eu gostaria de dizer uma frase pequenininha, né, de Rui Barbosa, que é: a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Então, que nos condomínios possamos ser cada vez mais democráticos dentro de uma legalidade, certo? E eu quero agradecer e parabenizar vocês pelo Dia do Advogado, né, que será dia 11. E, com certeza, o segmento condominial está muito bem representado hoje aqui por vocês. Obrigada. Estender também, Laís, se você me permite, os parabéns aos nossos colegas, né, pelo dia 11, e dizer que a vida não é fácil para quem é mole. Então, sejamos fortes, vamos à luta. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigada. E eu vou terminar o programa com sua frase, né? Gente cuidando de gente. Então, ATG é isso. Andrea é isso. Gente cuidando de gente. Daiane também. Muitíssimo obrigada. Boa tarde a todos e até a próxima terça.